tá na conta certinha. Se você está assistindo essa gravação hoje, é a terceira aula da nossa jornada da comunicação envolvente. Hoje a gente vai falar como a sua comunicação está afastando o seu marido. Então vem pra cá, que hoje tem conteúdo muito bom. Chega mais, bora! Vai falando aí de onde vocês estão nos ouvindo, eu quero saber. Fala aí. Oh, good night. Vou tentar abrir aqui pra Vai lá, acompanhar. pronto, beleza, faz isso. Fala galera, boa noite! Pronto, entrei, agora eu vou conseguir acompanhar. Boa noite, Lili! Boa noite, Pong! Boa noite, Roberta! Boa noite, Solange! Boa noite, Marileide! Boa noite, galera! Marileide do Rio de Janeiro, querida! Um beijo! Jujuli, Tâmara, Tâmara tá falando de Juiz de Fora. Lili, como sempre, arrasando no look. Obrigada, querida. Bruna, boa noite. Eldma, Albenice. Bora pra terceira aula, bora. Boa noite. De onde vocês estão falando? Patrícia, Solange. Boa noite, Paraíba. Espírito Santo. Derlaine, Gisele, Luana, todo mundo tá entrando aí. Sejam bem-vindas! Bora! Boa noite, Vanessa, Rosiane, todo mundo tá chegando aí. Vamos chegando. Ó, se liga. Hoje nós vamos entender como que a mente do homem funciona. Vocês lembram que ontem eu já falei algumas coisas? Hoje a gente vai mergulhar mais nisso. Hoje vocês vão entender. Ontem eu tava inclusive revendo, né, os comentários, que eu não consegui acompanhar todos na hora da live. Tiara, dá exemplo prático. Cara, hoje eu te trouxe um monte de comportamentos práticos pra te ajudar a entender que comunicação repelente é essa que você tá fazendo e que tá afastando o seu marido, tá? Então chega pra cá porque hoje o conteúdo tá incrível. Sou de Salvador, Bahia. Estou animadíssima, eu também. Da Silva, Risoneide, Tainara, Leidiane. Todo mundo tá chegando aí, galera. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós tivemos um problema com o envio de e-mail. Então a gente não conseguiu avisar todo mundo que a gente estava ao vivo, que a gente ia começar a aula, né? O aviso que normalmente a gente manda. Apesar disso, a gente conseguiu avisar nos grupos. Então quem estava nos grupos recebeu lá um aviso, né? Tamo aí. Eu quero saber quem fez o desafio de ontem. Porque só algumas pessoas postaram. Mas talvez tenha gente que tenha feito e não tenha postado. Então me conta aí quem fez o desafio de ontem. Comenta aí. Simone, Kaila, Luciano, Gabriel, Ouro Preto, Minas Gerais, Damares, Patrícia de Curitiba. A gente tem gente do Brasil inteiro aqui com a gente. Santiago, Brisa, Marlene disse que ela fez, Lili disse que ela fez, que maravilha. E aí, me conta, o que o maridão falou? O que aconteceu aí? Quero saber, me conta. Não esconda nada. Não me esconde nada. Ele falou o quê, gente? Que é isso? O que tá acontecendo? Porto Seguro, Bahia. Eu também moro na Bahia hoje, gente. Tabata, Salvador. Olha, Gonçalves também fez, Deise fez, Patrícia fez, né? Gente, que legal. Que bom saber que vocês fizeram. Incrível. Simone, seja bem-vinda. Lene. Bora. Ó, estamos começando aqui mais uma aula. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar transbordando? Vamos começar levando mensagem de esperança para outras pessoas? Vocês me ajudam? As minhas mãos, eu já falei isso com vocês, né? As minhas mãos só vão até um certo limite. Dali pra frente eu preciso de ajuda, eu preciso de você. Existe um grupo de pessoas que descobre uma coisa legal, que tá aprendendo uma coisa legal e guarda pra ela.
Existe um outro grupo de pessoas que transborda, que faz isso crescer, que cresce com outras pessoas. Qual grupo você faz parte? Vamos fazer parte do grupo que transborda? Então vamos comigo, ó. Clica aqui, ó. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Você vai clicar nos comentários, você vai clicar nesse aviãozinho, vai abrir uma lista. Você vai enviar para suas amigas, principalmente a galera que tá com esse pontinho aqui, ó, que significa que tá online. Manda para pelo menos 10 amigas suas aí. Me ajuda aí, manda aí. E quem fizer vai comentar aí embaixo. Eu fiz, tá? Faz aí e comenta. Vou até comentar aqui. Eu fiz. Já fiz o meu. Já compartilhei. E agora é deixar. Você lançou sementes de esperança. Agora, se as pessoas vão vir ou não, aí já não é mais preocupação sua, tá? Deixa agora o resto que vai acontecer. Boa noite, meu povo. Eu tô animadíssima. Nossa terceira aula. Lembrando aí, quem aí tá colada comigo desde o começo, diz aí, eu. Ó, vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente já viu até agora. Só pra gente recapitular, que eu acho que recapitular é legal. Pra gente poder criar uma conexão, né? Vamos lá. No primeiro dia, a gente falou sobre o quê? Sobre os 3 passos da influência do bem. Ou seja, você tem um poder de influenciar a dinâmica do seu casamento, você tem o poder de influenciar o seu marido. Influenciar pro bem, influenciar de uma forma que contribua para que ele haja do jeito que você deseja, ou seja, não é exatamente fazer o que você quer, mas agir de uma forma que esteja coerente com as suas necessidades, tá? Ou você tem uma forma de influenciar que é a comunicação repelente, que acaba produzindo nele comportamentos que você não desejava. Só que a gente aprendeu a comunicar de forma repelente e a gente vai reproduzindo isso e isso acaba afastando. Então, quais são os 3 passos? Primeiro, você tem que reconhecer que você tem esse poder. Depois, você precisa ativar esse poder. Lembra da chavinha? Virar a chave. Não adianta ter uma Ferrari e não ter a chave para ligar a Ferrari. Então, você tem um poder incrível, mas você precisa ativar ele. E segundo, você precisa direcionar esse poder. Você precisa ter foco. Você precisa saber como e onde colocar esse poder que você tem, tá? Aí depois, a gente viu sobre o amor, que inclusive a Lili cobrou, né? Vai nesse material da aula de hoje, viu, Lili? Ao final dessa aula, a gente envia em todos os grupos de sala VIP, né? Todos os grupos VIPs de pessoas que estão participando da jornada, o material de apoio. Se você está participando e ainda não faz parte de nenhum desses grupos, fala com a gente, porque através de lá, só a galera que está lá recebe o material de apoio, o material didático dessa aula. Aliás, que material! Tem muito e-book que a galera vende que não chega perto desse material que é verdade, gente. Gratuitamente. O material tá sensacional, galera. Tá muito bacana, tá muito incrível. E hoje, inclusive, tem um presente especial dentro do e-book, não, do material pra vocês. Vai ser um testezinho que vai contribuir muito com vocês. Fala pra galera o que então, tem lá. liga. Tem um testezão. Eu vou falar mais à frente, calma. Segura aí, homem. Vamos lá. A gente aprendeu sobre o amor. A gente precisa agir. Como é que a gente faz pra realmente viver um relacionamento como a gente deseja? Como é que a gente faz para realmente a gente poder ter uma comunicação que seja envolvente? Qual é o princípio? O princípio é o amor. Ações estratégicas, mudança contínua, otimização de recursos e resultados sustentáveis. Tá no material isso aqui, viu? O material de hoje. A gente viu sobre o iceberg do conflito ontem, lembram? Olha, o que acontece? Por que a gente às vezes briga tanto, Tiara? Meu Deus, é igual filme de comédia romântica. Vocês têm uma posição, toda posição gera uma oposição. E vocês ficam numa guerra pela razão. Vocês ficam naquela briga de quem é que tem razão? Quem é que tem razão? E essa briga, essa posição, ela é sustentada a partir de uma suposição que você faz em relação a ele e que ele faz em relação a você. Tiara, por que meu marido não me ouve? Possivelmente ele está cheio de suposição. Quantas vezes você já ouviu falar assim, seu marido talvez falar assim, Tiara, amor, lá vem a ladainha de novo. Lá vem, é a mesma história sempre. Sim ou não?
Ai, Tiara, eu já falei tantas e tantas vezes, eu já falei, e não muda. Sabe por que não? Porque ele está cheio de suposição sobre o que você vai falar. O poder, lembra que eu falei do remédio e do veneno? Inclusive tem um videozinho no feed sobre isso, né? O recorte lá da aula. A diferença do remédio e do veneno é a quantidade, ou seja, a dosagem e o momento de você dar ou não. Então não adianta você falar. Gente, se falar 1000 vezes a mesma coisa, fizesse outra pessoa mudar, o seu marido já tinha mudado, sim ou não? Me responde essa. Se usar a estratégia de ficar dizendo, de ficar repetindo, de ficar insistindo, de ficar falando várias vezes a mesma coisa, fizesse o seu marido mudar, seu marido já tinha mudado, sim ou não? Responde essa daí pra mim. Deixa eu colocar o retorno por aqui por enquanto vocês estão respondendo, para eu poder liberar aqui, para eu poder ter acesso ao meu apoio. Deixa eu colocar. Pronto, agora foi, vou ter o acesso. Boa noite, galera. Que galerona que chegou aí, gente. Amei o vestido, que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Eu também adoro isso. Se resolvesse, o marido de você já tinha mudado. Sim, né? Sim, já teria, com certeza. Porque vocês já falaram muito. Amor, tá muito tortinho. Não, você tá colocando o nome? Eu vou colocar o... Por que você não coloca por outro e fixa? Só fixa. Porque aí deixa assim. Vamos lá. Já teria mudado, né? Se não mudou, é por quê? É porque falar muito não ajuda, não contribui ninguém a mudar, gente. Então, para de gastar energia com o que não dá resultado. Para de querer derrubar parede com chave de fenda. Você se desgasta, a relação se desgasta e no final das contas vocês não chegam aonde vocês desejam. Você não consegue o que você quer, que é ser ouvida e amada pelo seu marido. Então, vamos pensar em novas estratégias. E eu tô aqui nessa jornada justamente pra te mostrar isso, te apresentar isso, tá? O meu já teria virado antes. Ai, que maravilha! Adoro o comentário de vocês, gente. Vamos lá. E por fim, embaixo de tudo, a gente tem o que a gente chama de aspirações. O que é nosso desejo? Eu desejo ter um casamento leve, feliz, saudável, com muito carinho, com muita parceria. Possivelmente meu marido também deseja isso. E por que se nós dois desejamos a mesma coisa? Porque se eu desejo e ele também deseja ter um casamento assim, por que a gente não tá chegando em lugar nenhum? Porque nós estamos nos comunicando de uma forma que a gente acaba se repelindo. Lembra do estado de guerra que eu falei? O estado de guerra não permite com que nenhum dos dois queiram contribuir com as aspirações do outro. Porque no estado de guerra, a aspiração do outro parece ser contrária ao que você quer, sendo que na verdade muitas vezes não é. Mas por que ela parece? Por causa das nossas suposições. Em estado de guerra ninguém caminha junto, ninguém consegue contribuir, beleza? Então a gente precisa começar a comunicar a nível de aspirações. Vamos lá! E aí, como sair do estado de guerra? Que a gente falou ontem também. Duvide das suas suposições, saia do lugar de mãe e levante a bandeira branca. Hoje nós vamos falar sobre comunicação repelente. O que é essa tal de comunicação repelente que você tá falando tanto, Tiara? Ontem me pediram, gente, fala de comportamentos claros. Tiara, fala aí de comportamentos práticos, objetivos. Hoje é o dia pra gente poder falar de comportamentos práticos e objetivos, beleza? Meu sonho, bem isso, verdade, é o que eu mais preciso. É isso aí, gente, é isso aí. Então vamos lá? Vamos começar? Só que antes da gente começar, a gente tem o quê? A senha do material, né? Porque o material, no final da aula, o material é enviado pro grupo. Então eu vou te passar agora as a primeira parte, as 3 primeiras letras do material. Primeira parte, então agora. Se liga, papel e caneta na mão pra anotar, tá? Vamos lá. Só me lembrei qual que é. Vamos lá. Vai! Pronto. Ó. Primeira parte da senha é V-A-I. Vai, mulher, bora, juntas, vai.
letra, vê aí. Vamos lá. Agora deixa eu voltar pro meu Quem tá material. falando que não pegou ontem, assista a gravação da aula, que ainda tá no feed, tá? Assista a gravação da aula, dentro da aula você vai pegar, tá bom, Tabata? É isso. E tem que ter a senha para você acessar o material, que tá incrível, galera. Assista essas aulas enquanto ainda elas estão no ar. Elas vão sair do ar logo, logo. Então corram. Flávia falando que meu marido tem uma filha do casamento, a gente briga muito por causa disso. Comunicação repelente. Você tá com uma comunicação repelente em relação à filha dele. Vamos falar sobre isso. Bora lá então? Bora, gente, então. primeira coisa que você tem que lembrar. Primeira coisa de tudo. O que é comunicação? Vamos lá, fala aí pra mim. O que é comunicar? O que é comunicação? Se nós vamos entender o que é comunicação repelente, o que é comunicação? O que comunica? O problema é que muitas vezes a gente acha que comunicar é apenas falar, né? Comunicar é falar e ouvir. Só que comunicar, gente, é muito mais que isso. Tudo comunica. Eu já falei isso aqui em outras lives, vou falar de novo. Na hora que você abriu essa live, você viu meu cabelo, você viu minha roupa, você viu o ambiente, as luzinhas vermelhas lá atrás, você viu alguma coisa escrita aqui, tudo isso, você já sentiu alguma coisa em relação a isso. Quando você sente, você já recebeu uma comunicação de alguma forma, sim ou não? Você já começou a interpretar emocionalmente o que você viu e depois você começa a interpretar cognitivamente. Tudo que está acontecendo à nossa volta nos comunica de alguma forma. Então, se eu estivesse aqui de terno, se eu estivesse aqui com uma calça de terno, sentada numa mesa de escritório, talvez o que você sentiria de comunicação minha seria totalmente diferente, sim ou não? Se eu botasse uma música leve, zen, para começar a aula, isso teria de comunicar outra coisa, sim ou não? Então perceba. Tudo comunica, todas as coisas comunicam. Não é só o que você abre a boca para dizer. Não é só o que você fala, o que você repete. Não é só a palavra, às vezes, que você escolhe para falar. Tudo tá comunicando. Seu tom de voz comunica. Sua expressão facial comunica. Às vezes até mais do que as suas palavras. Olha só, se eu virar para vocês e falar assim: ai, gente, tô tão animada para dar essa aula para vocês. Nossa, tô empolgadíssima. Meu coração tá saltando de alegria para poder falar com vocês hoje, em plena uma quinta-feira, 7h40 e 50 da noite. Eu tô assim, empolgadíssima. O que eu falei? O que vocês entenderam do que eu falei com vocês? Com certeza, e foi até difícil mudar o estado mental, o meu estado emocional, porque eu tô no estado de euforia, de agitação, e mudar para um estado triste foi difícil, mas com certeza, o que vocês ouviram eu falando estava em dissonância com a forma que eu estava, sim ou não? Deixa eu ver se alguém já respondeu. Sim, claro. Comunicação é não deixar a outra pessoa adivinhar, conversar. Sim, tem a ver com isso também, muito bom. Mas olha só, quando eu tô falando aqui com vocês isso, então o que eu falo, as palavras que eu uso... Vou desligar os comentários um pouquinho, pode ser? Tá, pode ser. Beleza? As palavras que eu uso não necessariamente têm a ver com o que você interpreta. Você interpretou que eu tava desanimada, que eu tava desmotivada, que eu não tava feliz de estar aqui, sim ou não? Então presta atenção, tudo comunica. Para de achar que, poxa, mas eu falei aquela palavra, mas eu disse, não adianta. E você tem que sair de um estado de reatividade. O que acontece? Na maioria das vezes você tá no seu casamento apenas reagindo às coisas que acontecem. Você precisa ser inteligente, você precisa ser proativa, você precisa definir como eu vou reagir em cada situação, como eu vou agir caso aconteça tal e tal situação, como eu vou trabalhar o meu estado emocional para que nessa determinada situação eu não reaja mais dessa forma e eu comece a agir de uma outra forma. Porque lembra, o seu poder direciona e movimenta a forma que o seu marido vai lidar, a forma que o seu marido vai agir, a forma que o seu marido também vai comunicar. Então você tem um poder, você tem que usar esse poder. Então vamos sair dessa reatividade e vamos começar a nos tornar cada vez mais proativas, beleza? Então vamos lá. Então vou mencionar para vocês alguns comportamentos dessas 3 características. São 3 características principais
que eu separei sobre uma comunicação repelente. Então se liga, a comunicação repelente é aquela comunicação que te leva pra longe do que você deseja. É a comunicação que faz seu marido não querer estar perto de você, que faz seu marido querer fugir. Vamos lá então? Então vamos lá. Primeira coisa. Calma aí, antes de eu falar sobre a comunicação... Tá alerta ainda, né? Tá. Antes de eu falar sobre a comunicação, eu acho que é melhor a gente falar primeiro sobre como que o cérebro do homem funciona. Sabe por quê? Porque quando você entender como o cérebro do homem funciona, aí quando eu for pontuando os comportamentos, você vai entender. Ah, se o homem pensa de determinada forma, se normalmente ele pensa assim, ele interpreta assim, ele enxerga o mundo dessa forma, então por isso que tal comportamento meu repele ele. Faz sentido? Então vamos começar pontuando as características masculinas dos homens. Vamos lá? Peraí que eu vou voltar, que eu tô achando que meu material não tá atualizado, porque eu lembro que eu tinha colocado isso pra cima. Pronto. Acho que agora ele vai atualizar. Então vamos pensar aqui sobre alguns comportamentos. E aí entendam, gente, quando a gente está falando de um comportamento de um homem, a gente não está querendo dizer que todo homem se comporta assim, tá? Aqui a gente vai falar de forma geral. Ah, Tiara, mas meu marido não é assim. Sim, porque nenhum ser humano se encaixa, todos os seres humanos, numa única regra. Não existe isso, a não ser a regra de ser humano vive, ser humano morre, o resto, ser humano não vai se encaixar perfeitamente numa regra, tá? Então aqui o que eu vou falar com vocês são comportamentos gerais. Vamos lá? Vamos lá. Ó, homens normalmente têm dificuldade de focar em mais de um assunto por vez. Já aconteceu com vocês, seu marido talvez está assistindo uma televisão, seu marido está fazendo determinada coisa e você chega e fala umas 3 coisas com ele, ou às vezes há uns 3, principalmente se você estiver pedindo ele, solicitando ele alguma coisa, você coloca uma listazinha, né? Só que essa lista você só vai falar, você não vai escrever. E aí de repente o homem vai lá e faz um item da lista e aí ele fala, aí você fala assim, ué, e o resto? Aí ele fala assim, mas você não me falou isso não. Já aconteceu com vocês? Sim, muito, né? Homem normalmente ele não consegue, ele tem um foco maior numa única atividade. Então ele pega aquela atividade normalmente, ele foca, ele vai até o fim. Nós mulheres, desativou, pronto. Nós mulheres, avisa. Depois a gente ativa de novo os comentários, tá? Nós mulheres normalmente temos mais habilidade em lidar com várias coisas ao mesmo tempo, o que inclusive... Aperta coraçãozinho. Aperta coraçãozinho, gente, porque quando a gente vai apertando coraçãozinho, o Instagram entende também que é bacana e começa a distribuir para mais pessoas. Vamos lá. Olha só. Coraçãozinho pro vestido, pra ela, pro conteúdo, pra semana, pra transformação e pra sua nova vida a partir de agora, galera. Vamos! Bora! Então o que acontece? Nós mulheres, normalmente a gente tem um pouco mais essa habilidade, mas aqui eu deixo uma ressalva. Muitas das vezes a gente acaba nos sobrecarregando e orgulhando de, eu sou multitarefas. Só que aí você acaba se sobrecarregando, você acaba se estressando por causa disso. Então tome muito cuidado. Ainda que isso seja uma característica geral de homens ou de mulheres, não utilize isso o tempo todo para você poder muito legal, né? Se engrandecer por causa disso, porque isso pode te prejudicar, tá bom? Então vamos lá. Próximo. As palavras têm significados diferentes para homens e para mulheres, né? Homens normalmente, quando eles falam uma coisa, eles são mais literalistas. Eu não quero. Normalmente, às vezes as mulheres quando falam, eu não tô afim não quero. E aí, por exemplo, um lanche, vai pedir um lanche. Não quero não. Aí o lanche chega, a mulher fala assim, agora eu tô com vontade. É ou não é? O homem não, normalmente ele é literalista. A mulher fala assim, não é nada não. Não é nada não, mas lá no fundo tem um monte de coisa acontecendo. Sim ou não? O homem normalmente você fala, não é nada não. Normalmente não é nada não. Tá de boa, tá tranquilo, tá? Então vamos lá, outros comportamentos. Eles têm mais dificuldade de interpretar linguagens não verbais do que as mulheres. Às vezes,
por mais que tudo comunica, né, e realmente tudo comunica, às vezes a gente fica querendo que os homens interpretem. Você tá no meio de uma festa, você tá no meio de um lugar e você começa a fazer caras e bocas pro seu marido pra ele entender que você quer ir embora, por exemplo. E aí seu marido tá lá voado na vida, sem entender nada. Já aconteceu isso com você? Ah, tá sem os comentários aqui pra acompanhar. Mas isso acontece. Os homens, eles não têm tanta habilidade. Por mais que tudo comunique, as habilidades deles de interpretação de linguagens não verbais é menor normalmente do que as mulheres, justamente por uma questão de criação, né? Enfim, vamos lá. Homens têm interpretação de mundo muito distinta das mulheres. Exemplo, mulheres adoram, gente, a gente adora receber presentes com significado, presente que seja um mimo. Aquele presente não precisa ser necessariamente útil na minha vida, no meu dia a dia, mas se ele carrega algum significado, as mulheres adoram. As mulheres têm essa linguagem simbólica, por isso que as palavras para as mulheres não é a mesma interpretação do que as palavras para os homens. Então a gente tem essa apreciação por esse mundo simbólico, a gente gosta. Homens não, eu me lembro quando eu namorava com ele, a gente já tinha uns 3 anos de namoro, e aí eu preparei uma caixa linda com foto nossa na capa, troféu de melhor namorada do mundo, cheio de mimo, cheio de coisa, e alguns chocolates e uma camisa. O William pegou a camisa, comeu o chocolate, pegou a caixa e jogou em cima do guarda-roupa. Lógico que ele não pegou a caixa e jogou em cima do guarda-roupa, mas pra ele, por mais bonitinho que fosse, que na hora ele achou uma graça, pra ele aquilo não tem tanto significado quanto se ele fizesse aquilo pra mim. Nossa, se ele fizer pra mim, eu ia achar a coisa mais incrível do mundo, estaria guardada até hoje aqui, não deixaria ninguém nem encostar. Ele gosta de que presente? Ele gosta de presente meia, cueca, carteira, blusa, presentes práticos. Homens são mais práticos, mulheres são mais poéticas, mulheres são mais simbólicas. Então perceba isso. Homens normalmente têm menor necessidade do que as mulheres, né? Nós temos necessidades maiores justamente porque o nosso mundo ele é mais simbólico, o nosso mundo ele é mais amplo. Então nesse sentido a gente tem algumas necessidades que os homens não têm, que para eles comeu, literalmente dos 2 jeitos, dormiu, tá ótimo, já tô satisfeitíssimo. Nós não, né? Nós não. Pra gente não funciona desse jeito. O corpo masculino, ele tem 20 vezes mais testosterona do que o das mulheres. E naturalmente toda essa quantidade age no cérebro. Isso explica por que o sistema nervoso dos homens tende a impulsionar eles para ações mais agressivas do que as mulheres. E também por causa disso, os homens ele têm uma inclinação maior para o sexo em relação a sexo como resultado de prazer. Para a mulher o sexo funciona diferente. Para a mulher o sexo tem mais a ver com vínculo, o sexo tem mais a ver com afeto, o sexo tem mais a ver com conexão. E por isso às vezes homem e mulher sofrem tanto na cama, porque o homem é apenas uma questão física, física mesmo, fisiológica, e ele só entende o prazer, quer o sexo por prazer, pronto. Pra mulher, o sexo envolve muito mais uma questão emocional, né, um vínculo. Ela precisa se sentir vinculada para normalmente, isso em termos gerais, né, gente? Normalmente ela desejar o sexo. O homem normalmente ele deseja o sexo e a partir do sexo existe mais liberação de ocitocina na corrente dele e aí ele se sente mais conectado. Olha que interessante. Vamos lá. Continuando. Homens têm dificuldade normalmente de falar sobre emoções. A gente falou sobre isso ontem. E coisas relacionadas a relacionamentos. Eles vão ter dificuldade a falar, por exemplo, sobre dificuldades com a relação com os pais. Principalmente para entrar lá nos miolos da dificuldade da relação, sabe? A sensação, o sentimento de abandono, enfim. Eles não conseguem explicar e falar sobre isso como a gente. A gente tem um repertório emocional de falar sobre as nossas emoções muito maior do que eles, porque eles não são educados, eles não são ensinados a fazer isso. E a gente, o tempo todo, a gente é estimulado a fazer isso, então pra gente a gente tem muito mais facilidade. Os homens, normalmente, eles são mais objetivos, né? Eles querem apontar soluções. E por isso mesmo
que normalmente quando o homem ele tá com conflito, com problema, ele se fecha. Ele se fecha porque na cabeça dele ele tem que achar a solução. Depois que ele acha a solução, aí ele consegue se abrir melhor. Mas se o homem tá passando por alguma coisa e ele se fecha e você fica ali em cima dele insistindo, fala, que foi? Por que você tá assim? Abre comigo. Não. Ele vai se sentir mais acuado, ele vai se sentir mais chateado com aquela situação, que ele quer aquele momento dele, de se fechar, o casulinho dele ali. Homens têm mais dificuldade de se sentirem mandados. Homens também, eles gostam de ser reconhecidos pela utilidade. Olha que interessante. Eles não gostam de sentir que você está mandando, mas eles adoram que você reconheça a utilidade deles. Olha que incrível. Chega a ser engraçado, né? Porque é diferente da gente. O William, né? Eu tô dizendo aqui em casa, da minha relação com o William. Se eu falar com o William assim, ô amor, que vai ter pro jantar? Você pensou em alguma coisa? Porque normalmente quem cozinha aqui, quem assume mais o fogão mesmo é ele. Ô amor, o que a gente vai comer? Você podia ir lá fazer uma comida pra gente? A depender da hora que eu falar isso, ele vai se sentir extremamente ofendido, chateado. Como assim? Você tá me mandando ir fazer comida? Que é isso? Só que ao mesmo tempo, ele adora, ele mesmo já chega, ele mesmo já olha a geladeira, ele já sabe o que tem que comprar, o que não tem, ele mesmo chega da academia, às vezes é o primeiro lá, já faz a comida, a gente já tá comendo sem eu precisar falar. Percebe? E ele adora quando eu reconheço, poxa, que delícia sua comida e tal, mas detesta quando às vezes eu vou falar pra ele fazer alguma coisa. Homens têm dificuldade, já falei, homens processam calados, já falei também. Homens normalmente, homens normalmente gostam, homens normalmente gostam dessa sensação também de liberdade, de não... Lembra do papel de mãe que eu falei ontem? Homens detestam essa sensação de sair da casa da minha mãe e vim pra cá e achei uma outra mãe. Achei que eu ia me casar com uma parceira e eu tô casada com outra mãe. Homens detestam essa... Na verdade, a gente também não gosta, não. Dessa sensação, né? De se sentir preso, de se sentir, poxa, tá mandando, tá falando exatamente o que eu tenho que fazer. Na real, a gente também não gosta. Deu pra entender um pouco como é que o cérebro do seu marido funciona? Deu pra entender um pouco? Às vezes, você acha que o grande problema é porque você quer que o seu marido haja e responda exatamente como você agiria e você responderia. E aí você começa a dizer coisas do tipo, gente, mas não faz sentido ele agir dessa forma. Presta atenção, vou te dar um exemplo. Você, não sei se você é uma pessoa que gosta ou não, mas vamos supor que você encontre um gato na rua. Você está andando e você encontra um gato na rua, você vê um gato. Se você for do grupo de pessoas que gostam de gato, talvez você vai se abaixar, fazer um carinho no gato, já vai pensar, poxa, que gato bonitinho, que legal, que fofura. Se você for do time, não gosto de gato, detesto gato, acho o gato um bicho asqueroso, você vai ser do time que bate o pé, que expulsa o gato, que fala, sai daqui, seu feioso, fedorento, sai daqui. Percebem? O fato não muda gato. O gato é o mesmo para quem gosta e para quem não gosta. O que muda é a sua interpretação. Então prestem atenção. Você não vê o mundo como ele é. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como as suas lentes são. Se a sua lente é de não gosto de gato, talvez por causa da sua criação, talvez porque ninguém na sua casa teve gato, enfim, você vai expulsar o gato. Se a sua lente é adoro o gato é fofo, o gato é lindo, você vai chamar o gato pra perto de você. Assim acontece no seu casamento. Você tem uma lente pela qual você enxerga a realidade, o seu marido tem outra. E você começa a questionar por que ele pensa, por que ele faz assim, por que ele faz assado. Para de ficar batendo de frente, querendo mudar a lente dele e comece a entender a lente dele e utilizar esse conhecimento ao seu favor. Para de ficar brigando por coisas que não faz sentido você ficar brigando. Sabe, de querer fazer o outro ser diferente. Você precisa entender como que eu faço para que ele, no universo dele, a partir desse olhar que ele tem,
Como eu faço pra relação ficar gostosa, voltar como no início do namoro, como no início do casamento, onde a gente se doava, onde era gostoso a gente estar junto, onde ele me ouvia, onde ele me amava, onde eu me sentia a mulher mais especial do mundo. É isso que você tem que pensar. O problema é que muitas vezes a gente fica reproduzindo esses comportamentos que a gente viu, que a gente vê, que a gente tem contato, e isso só faz o nosso marido se afastar da gente. Percebe? Vamos lá? Ó, vamos lá mais uma vez? Vamos fazer o compartilhamento do bem? Vamos mandar essa live para mais pessoas? O conteúdo tá legal? Ativa os comentários aí pra eu saber. O conteúdo tá legal? Tá fazendo sentido, galera? Compartilha. Então vamos fazer o seguinte. 70, 80 vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui no aviãozinho. Clica no aviãozinho e nós vamos mandar para pelo menos mais 5 pessoas. Não, vamos mandar pra 10, vai. 10 pessoas aí. Manda pra galera, pra sua lista de contato. Fala, vem, gente. Tá bom demais. Vem pra cá, tá? Vambora bater mais gente. Com certeza, demais, top, que maravilha, gente. Que bom saber que tá fazendo sentido. Já compartilhei? Eu também, esqueci de comentar aqui, já compartilhei. Bota aí, já compartilhei. Eu esqueci hoje. Ai, compartilhei. Pronto. Ó, se liga. Então agora nós vamos falar sobre os comportamentos repelentes. A primeira característica do pra quem tá chegando agora, talvez não tá entendendo o que tá acontecendo, nós estamos numa semana da jornada da comunicação envolvente. Vão ser 7 lives, nós já estamos na terceira. Essa é a terceira aula. E toda live, todo final de aula tem material didático num grupo exclusivo de alunos, além de um desafio prático pra te ajudar a ser ouvida e amada, tá? Então, se você não tá inscrito, link da bio pra se inscrever. Nós vamos chegar a esse negócio. Gente, um primeiro comportamento é o comportamento de vítima. Pronto. Vamos lá. Primeiro comportamento é o comportamento de vítima. Eu estou adorando aprender muito. Que bom, Ruth. Feliz. Gente, seria tão maravilhoso se a gente conhecesse desses comportamentos antes da gente casar, né? Fala sério, quem fala com a gente sobre casamento? Quem nos prepara para o casamento? Às vezes, ou você ouve uma versão extremamente romantizada do casamento, né? Aquele negócio, casou, vivendo felizes para sempre, é a melhor coisa do mundo, é lindo, é maravilhoso, quando existe amor, nada pode acabar o amor, nada supera o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é? Ou a gente acaba indo para aquela outro viés do casamento, onde eu perguntei assim, a mulher que não casou é... Aí a galera, teve gente que comentou, sortuda. Aí às vezes a gente vai ouvir pessoas que tiveram experiências péssimas no casamento delas, que não sabiam como ter uma comunicação envolvente, e por isso a gente já criou aquele estereótipo de casamento horrível. E você já entra no casamento às vezes com estado de guerra, com uma sensação de que eu preciso vencer o meu marido. A minha razão tem que prevalecer em cima da dele. Quem é ele? Quem ele pensa que ele é? A minha razão sobre a dele. Ou em outras situações, eu só preciso servir. Se eu servir o meu marido, se eu for uma esposa que faz tudo pra ele, aí nosso casamento vai dar certo. Ledo engano, né? Ledo engano. Tira os comentários. Bora, agora. Pronto, beleza, vambora. O que alguém falou aqui? Não, que alguém falou. Eu falei? A Rosana falou assim, só não concordo de nós mulheres sermos as únicas responsáveis por manter o casamento feliz. Ela deve ter chegado agora, né? Tá chegando agora na jornada. Ela falou isso 3 aulas Tá chegando já, agora na jornada. Aí ela falou, sim, mas parece, você chegou agora, Rosana, né, querida? Eu não posso mudar o seu marido. Rosana, eu não tô falando com o seu marido. Quem tá aqui é você. Eu preciso entregar pra você estratégias pra você poder mudar a sua relação. Se eu estivesse falando com o seu marido e com você, aí eu iria pontuar as duas formas, os dois jeitos, os dois momentos. Mas eu não tô falando com ele. Eu sei que seu marido não tá assistindo essa live. Eu sei que quem tá assistindo essa live são mulheres que querem mudar as suas relações e não dá mais pra ficar esperando só o marido mudar.
Percebe? O que eu tô entregando pra você é você pegar o seu poder de influência e fazer as transformações no seu casamento. Você tem a opção de usar isso como liberdade e se libertar da relação que você tá vivendo, ou você pode simplesmente ignorar isso e falar, olha, tá tudo bem, minha relação tá ótima, eu tô feliz do jeito que tô e por isso eu não vou mudar nada, porque afinal de contas quem tem que mudar é ele, porque a relação é as duas pessoas. É justamente Para de ficar nessa prisão. Sai dessa prisão de que eu tenho que esperar ele mudar. Assim, tá aqui comigo, tá falando. Que maravilha! Pronto, que maravilha! Então, parabéns pro marido de Rosana que tá aí. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tem um monte de coisa que eu gostaria de falar com você, mas como essa jornada é feita pras mulheres, eu, infelizmente, nesse tempo eu não consigo falar tudo pra você, tá? Mas eu já até propus pra William fazer uma jornada da comunicação envolvente pra homens, que eu acho que vai ser muito bom. Aí toda mulherada que tá aqui vai colocar os maridos pra poder assistir. Na realidade, tá? você vai preparar a Rosana. Prepara os maridos pra ouvir também. Claro. Você vai preparar a Rosana pra ser uma esposa envolvente, uma mulher envolvente pra ele. Beleza, galera? Bora. Ah, tá aqui. Vamos lá. Mas, Rosana, querida, não é dizer que a culpa é toda sua. A culpa não é toda sua, nem a culpa é toda dele, tá? A questão é como você, sozinha, modificando seus comportamentos, começa a mudar a dinâmica da sua relação, tá bom? Aqui é pra te ajudar. Porque se a gente fosse sofrer pelas coisas que os maridos aqui estão fazendo de errado, a gente ia sentar e chorar, e não é isso que eu tô aqui pra fazer. Eu tô aqui pra te ajudar, pra te jogar pra cima, pra poder te ajudar a realmente mudar as relações, a sua relação, o seu casamento. Né? Eu tô fazendo um exército, eu tô formando um exército de mulheres que de fato querem, desejam ser ouvidas e amadas e não precisa mais ficar esperando um movimento inicial do homem pra que isso aconteça. Tá bom? Vamos lá então, bora! Bora lá! Eu quero ser envolvente? Show! Bora, galera! Bora! Hashtag envolvente. Hashtag envolvente. Bota aí, hashtag envolvente, gente! Bora! O meu já mudou. Que bom saber, Lili. Que bom. Vamos lá. O que é o comportamento de vítima, gente? Olha só, lembra que eu falei que a comunicação envolvente, ela é uma comunicação forte, elegante e inteligente. O primeiro critério é forte. O contrário disso é o quê? É vítima. O forte tem a ver com você se respeitar. Então, quais são os comportamentos contrários a isso? Os comportamentos de vítima. Ficar mendigando atenção. Ficar ali implorando atenção, ficar mendigando, mas você não me dá atenção, mas você não fica comigo, você só fica nesse celular, você não só fica com os amigos, só fica no barzinho, você não me dá atenção, você não tá comigo, poxa, mas por que você não faz isso comigo? Olha lá, fulano fez uma surpresa pra mulher dele, por que você não faz pra mim? Percebe? Nesse estado de vítima, nesse estado de mendigação de carinho, você é a primeira pessoa a mostrar pro outro que você precisa mendigar para receber atenção, para receber carinho, tá? Então presta atenção, saia desse estado de ficar mendigando atenção. Com dó de si mesma. Saia desse estado de ter que ficar pedindo para ele. Você é uma mulher que tem um valor incrível, e se você não for a primeira a reconhecer isso e a entender que o valor que ele não está te dando, que a atenção que ele não está te dando, ele está perdendo, é ele que não está reconhecendo esse valor. Se você não se posiciona desse jeito, e lembra, tudo comunica, não é só você falar. É como você se porta, é como você olha, é como você chega, é como você sai dos lugares, tudo comunica, gente. As pessoas comunicam, pessoas mostram sua autoridade interna e sua autoestima da forma que elas entram e da forma que elas saem do lugar. Elas não precisam abrir a boca para dizer que tem uma autoestima boa ou não. Percebe? Então para de ficar mendigando a atenção dele. Para com isso. Vamos lá, outra. Aí, Tiara, sim, eu não vou mendigar atenção, como é que eu vou ter a atenção dele? Vamos falar sobre isso, mas mais pra frente, tá? Outra, ficar pedindo, implorando pra ele fazer as coisas. Ai, por favor, faz isso, pelo amor de Deus, faz tal coisa, faz determinada coisa. Para com isso, para de ficar pedindo e implorando.
pelas coisas. Ixi, o marido tá toda hora ali falando do horário. Bora lá. Criar altas expectativas e ficar ressentida. Gente, olha o que acontece com muitas de vocês. E já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo e hoje não acontece mais. Às vezes você gera altas expectativas em relação ao que o seu marido tem que fazer pra você. E aí quando ele não faz exatamente do jeito que você queria, porque ele interpreta o mundo de outra forma, porque ele vê as coisas de outra forma, você fica ressentida. E o ressentimento te torna ainda mais repelente. O ressentimento te faz ter outros comportamentos repelentes. Então, não gere altas expectativas, porque quando você gera altas expectativas, a probabilidade de você se frustrar é muito grande. E é terrível a gente se frustrar. É claro que você tem que ter uma expectativa média, mas, por exemplo, nesse momento da relação, vocês não estão bem, a relação tá pipocando pra tudo quanto é lado. Aí você vai criar uma expectativa que amanhã ele vai te chamar pra jantar num lugar incrível, ter uma noite muito romântica com você. Você tá pedindo para poder ficar ressentida com ele, porque ele não vai atender essa expectativa sua. Então comece a ter alinhamentos de expectativa. Seu marido nunca foi romântico. Você já namorou e noivou com ele sabendo que o cara nunca foi romântico. Chega no casamento e você se frustra porque ele não é romântico. Gente, namoro e noivado é tempo de teste. Namoro e noivado é tempo de você ver assim, é isso que eu quero pra minha vida? Será que é realmente isso que eu desejo? Ah, Tiara, mas quando a gente namora, depois que a gente casa, que a pessoa se revela mais pra gente. Sim, algumas coisas sim, mas em outras coisas você já sabia. E assim, ó, sabe o que acontece muito quando a gente se casa? Por que a gente se chateia muito quando a gente se casa também? Porque a gente os nossos sabotadores acabam ativando os sabotadores do outro. Tiara, que negócio é esse dos sabotadores? Nessa jornada eu não tenho como trazer um conteúdo riquíssimo de sabotadores, porque é muito grande, é muita coisa pra gente ver, mas no nosso curso a gente tem isso, tá? A gente fala justamente sobre esses comportamentos sabotadores. E aí acontece que os meus sabotadores ativam dele, os sabotadores dele ativam o meu, e a gente acaba extraindo o pior um do outro. Sabe ontem quando a gente estava falando dessa questão de posição de mãe, que às vezes a gente assume essa posição de mãe, e aí uma coisa que depois me veio na cabeça, eu falei, nossa, eu esqueci de falar isso com as meninas. É incrível ver a quantidade de maridos que dentro de casa se comportam como meninos, não assumem uma posição de homem, né? Não assumem a sua posição de homem, fica igual uns menininhos mimados dentro de casa, e no trabalho é um cara extremamente sério, comprometido, responsável, que faz tudo. Por que será, gente? Lembra que eu falei sobre dinâmica de relações? Lá ele é reconhecido como homem. Aqui, talvez, dentro de casa, ele está atuando na dinâmica como menino. Seja porque ele não assume o papel de homem, ou seja porque você assumiu o papel de mãe. Gente, bora pro print? Faz um print aí pra gente poder continuar. Faz o print pra postar nos stories. Vamos lá. Vou fazer diferente hoje. Tira a tela, a foto da tela, galera. Print a foto da tela. Boa. Aí. Tirem a foto da tela e depois vocês vão postar lá nos stories de você. Marcar a gente, @relacionamentophd, #envolvente, tá? Então vamos lá. Olha só, se liga. Outros comportamentos vítima. Eita, que saiu aqui. Quando sai. Vamos lá? Tá, meu amor. Mas hoje vai ter que passar um pouquinho mais. Quem quiser conteúdo vai ficar aqui mais comigo. Essa porque hoje tem muita coisa pancada boa pra passar pra vocês. Então vamos lá. Outros comportamentos. Bora lá. De vítima. Se sobrecarrega assumindo tudo e fica ressentida por ele não ajudar. Eu assumo tudo, eu faço tudo, eu dou conta de tudo, eu dou conta da casa, eu dou conta dos filhos, eu dou conta de trabalhar fora, eu dou conta de arrumar isso, eu dou conta de fazer aquilo, fazer casa, comida, roupa lavada, fazer tudo e fico extremamente ressentida porque o meu marido não me ajuda. Gente, não me ajuda não, né? Porque é obrigação também. Vamos lá. Lembra que eu falei que tudo comunica? Inclusive, ação e inação comunica? Se tudo
está sendo feito, se tudo está sendo dado conta, se você fazer tudo, você continua fazendo tudo, por que o seu marido ele vai começar a fazer alguma coisa? Percebem? Lembra da relação mãe-filho? Se minha mãe tá dando conta de tudo, por que eu vou simplesmente levantar e começar a fazer as coisas? Para de fazer algumas coisas, para de sobrecarregar. Sente, converse, explique. Eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, isso está me adoecendo, isso está fazendo com que nossa relação se desgaste, porque eu fico chata, porque eu estou cansada, porque eu estou desgastada e eu preciso que as atividades de casa, as atividades com os meninos sejam compartilhadas. Claro que aí você vai ver dentro da realidade de cada um. Né? Tem mulheres que ficam para cuidar da casa e para cuidar dos filhos, e aí você vai dividir as atividades com seu marido proporcionalmente ao que vocês dois acordarem em relação a isso, tá? Mas o fato é, para de fazer tudo. Ai, só eu sou romântica na relação. Sim, se você for continuar sendo só você romântica, você fazendo o tempo todo, por que ele vai fazer? Percebem? Para de fazer tudo, para de se sobrecarregar. E aí você começa a se sobrecarregar, fica ressentida, não tem coisa mais chata do que conviver com gente ressentida, gente. Gente que tá com o tempo todo com a cara amarrada, gente que tá com o tempo todo reclamando, murmurando, dizendo que não aguenta mais. É igual, aí volta aquela figura de mãe que a gente falou, né? É igual mãe que fica, o dia que eu sumi dessa casa, o dia que eu fui embora, eu não aguento mais, sou uma escrava dessa casa. Às vezes você não tá falando, mas sua expressão tá dizendo o tempo inteiro. Então para de assumir para você responsabilidades que não são responsabilidades só sua. Se você também trabalha fora de casa, se ele também trabalha fora de casa, se vocês dois mantêm a casa, por que as atividades todas têm que ser feitas só por você? Só que você precisa se posicionar, você precisa sair do lugar de vítima. Ai, que pena, tadinha de mim, porque eu faço tudo, porque, nossa, eu fico extremamente sobrecarregada. É ele que me maltrata, é ele que faz comigo. Saia desse lugar e se coloque. Não, peraí. Ou a gente vai trabalhar mais, pagar alguém pra fazer isso, ou você vai dividir comigo as atividades, porque eu estou sobrecarregada. Vou passar mais um pouquinho, gente, porque tá realmente o horário tá correndo, tá? Não ser assertiva quanto aos seus limites, não saber impor os seus limites. O que é limite pra você? Até o que ele pode falar com você ou não? Se você começa a aceitar demais, se você começa a aceitar todos os seus limites são ultrapassados e você não coloca limites, você depois não vai poder dizer. Depois você não vai poder reclamar porque ele te trata dessa forma. A primeira vez que algumas coisas acontecerem, gente, e isso ultrapassar o seu limite, é preciso ser dito. Não dito gritando, não dito, fazendo escândalo, mas é preciso ser pontuado, da forma certa, da forma que ele vai te ouvir sobre esses limites. É importante só dizer elas que enquanto a mulher não souber o valor dela, ela nunca vai ter tudo que a vida pode lhe dar. Com certeza. Tudo que o casamento pode lhe dar. Enquanto você não souber o seu valor, enquanto você não reconhecer, enquanto você não se posicionar em relação ao seu valor e você ter essa autoridade interna bem definida, você nunca vai ser capaz de receber da vida e ter dentro da sua relação, inclusive, tudo que você merece. Aliás, gente, nem ser ouvida nem amada, né? Nem ser ouvida, ser amada. Gente, sem brincadeira. Autoestima, autoridade interna é um dos maiores problemas do que as mulheres estão aceitando dentro das suas relações, tá? Muitas mulheres estão justamente vivendo coisas terríveis dentro da relação porque não tem uma autoestima ajustada, porque não tem uma autoridade interna bem ajustada, tá? Então vambora, outros comportamentos. Aí tem um teste, né? Você falou do teste pra galera de novo? Que vai amor, o teste vai estar dentro do material, galera, tá? Vai ter um teste lá pra poder você reconhecer se o seu comportamento, ele é mais repelente ou ele é mais envolvente, tá? Pra quem falou assim, eu tô com dificuldade de saber, eu tô com dificuldade, tem um teste pra galera saber. Vai ter um teste pra galera poder saber se a comunicação dela é mais envolvente ou é mais repelente. Eu vou passar mais rápido aqui então. Deixar passar tudo
como se não fosse nada, engolir todos os sapos do mundo, não dizer o que a magoa, aceitar e ter paciência com o inaceitável, murmuração, reclamação, ciúmes, coragem. Gente, teve umas 3 mensagens das pessoas que receberam falando assim: eu não tenho coragem de falar com meu marido. Pelo amor de Deus, comportamento de relação vítima. essa, né? Vamos pro segundo. A comunicação repelente também tem a característica de ser deselegante. Quando você começa a expressar... Oi, tô olhando pra lá. Usar expressões de baixo calão, grosseria, crítica, desrespeito, humilhação, dizer tudo o que está sentindo, na hora que está sentindo, do jeito que está sentindo. Tiara, mas você disse que o vítima fica aceitando tudo, eu preciso expressar. Eu não levo desaforo para casa, meu Brasil. Minhas queridas, prestem atenção. Dizer tudo o que você quer, na hora que você quer. Às vezes você comete um sincericídio. Eu sou muito sincera. Para de confundir sinceridade com grosseria. Não adianta você gritar a céus e terras, né? Dizer exatamente na hora que você está sentindo o que você está sentindo, que isso não contribui em nada com que o seu marido te ouça. Você precisa aprender técnica para poder dizer para ele o que você está sentindo, da forma que ele está sentindo, de uma forma que você abre o coração dele para ele de fato te ouvir. Muitas vezes ele não te ouve justamente porque você está tão acostumado. Tiago, mas eu digo tanto. Diz o tempo todo, diz em gritaria que seu marido está falando assim, a mesma história de sempre. Então sai desse estado de gritaria que só te desgasta, de desrespeito. Gente, não tem coisa pior do que você desrespeitar o seu marido, principalmente na frente de outras pessoas, ou às vezes usar de outras pessoas para poder atingir seu marido, para poder acusar ele. Vir lavar roupa suja na frente de alguém para que esse alguém te valide. Isso é falta de autoestima. Você não precisa de ninguém para validar, não. Você precisa apresentar para o seu marido as questões e vocês aprenderem a fazer um alinhamento. Esses comportamentos todos estão te levando a passos largos pro divórcio, tá? Todos esses comportamentos que eu tô citando, então presta atenção. Comunicação repelente leva dizer pro divórcio, né? tudo que está sentindo, usar assuntos que você sabe por causa de uma intimidade contra o seu parceiro te contou uma situação que aconteceu com ele lá no passado, uma situação que machucou muito ele, alguma coisa, alguma expressão, alguma coisa que aconteceu com ele no passado, e ele te contou isso dentro da intimidade de vocês, numa relação de confiança, e de repente no momento da briga você traz isso à tona para poder atingir seu marido. Isso é desrespeitoso num nível, e depois você não entende porque vocês estão vivendo um estado de guerra. Se você está criando um estado de desconfiança na sua relação, como que vocês não vão viver um estado de guerra, percebem? Utilizar de ironia, aquela ironiazinha, aquela deixazinha ácida, né? Mandar o outro se calar, sair enquanto o outro tá falando, desligar o telefone na cara do outro, utilizar dos filhos para poder atingir, para poder falar coisas com seu marido. Gente, não tem coisa pior do que você utilizar os filhos para ficar nessa polaridade. Isso é estado de guerra. Isso é achar que vocês dois são adversários. Então vou usar o meu filho ou minha filha aqui porque vai contar mais pontos para mim e eu vou ganhar essa batalha. Enquanto vocês estiverem lutando as guerras erradas, vocês estão caminhando a passos largos para a separação, para o divórcio. Enquanto a comunicação for repelente, for vítima, for uma comunicação deselegante, vocês estão caminhando a passos largos para o divórcio. E perceba, não é só o que você fala, é como você age, é como você se posiciona. Minha sogra tá fazendo isso pra me atingir. É deselegante você brigar com sua sogra na casa dela. Você precisa se posicionar em relação ao seu marido para que o seu marido se posicione em relação à mãe dele. Para de ficar brigando de formas que não vai te levar a lugar nenhum. Terceiro, comunicação vítima, deselegante e uma comunicação burra. Como é que Tiara, essa comunicação burra? Usar os filhos dentro da relação.
colocar eles contra o parceiro, ficar querendo conversar tudo o tempo todo. Mulherada, minhas queridas, presta atenção, se liga, você e o seu marido não vão resolver tudo da vida de vocês, dos seus 10 anos de casado, em uma única conversa. Pare com esse fetiche de achar, não, Tiara, eu só preciso que ele goste de dialogar, eu só preciso que ele goste de conversar para que a gente sente e resolva todos os problemas do nosso casamento e aí a gente vai viver feliz. Não! O que vai fazer vocês viverem felizes, o que vai fazer com que você seja ouvida e amada, é você aprender a ter uma comunicação envolvente, a ter conversas de alinhamento em relação a algumas coisas que estão desalinhadas e que você precisa pontuar com ele, mas em momentos específicos, com uma estratégia específica. E nos outros momentos você aprender a fazer sua relação voltar a ser uma relação de confiança, uma relação gostosa de viver, uma ambiência de segurança. Jogar pra longe esse estado de guerra. Quanto mais estado de guerra tiver, menos você vai chegar onde você quer, que é ser ouvida e amada pelo seu marido e ter um casamento feliz. Percebe? Então tira esse fetiche de que não, é uma conversa, nós precisamos ter uma DR. Gente, DR é chato pra caralho, gente. DR é ruim. Homem detesta DR. DR é como se, na cabeça de homem, quando você fala assim, a gente precisa ter uma DR, amor, é como se ele ouvisse assim, a mãe virando pra ele e fala assim, agora eu vou ali no cantinho te corrigir, vambora, senta ali que agora você vai me ouvir. Para com esse negócio de DR. Você precisa aprender a ter conversas de alinhamentos estratégicas, em momentos estratégicos específicos, a técnica certa. Enquanto você ficar querendo debater tudo o tempo todo, conversando sobre todos os assuntos, seu marido vai fugir de você. Vai, correr. Ai, porque o problema é que meu marido não gosta de conversar. Por que ele adora conversar com os amigos dele? Por que no bar, às vezes, ele adora ficar lá batendo papo? Por que às vezes ele gosta de conversar com o primo, com o tio? Por que no começo da relação ele gostava de conversar com você? Porque sua comunicação era envolvente. Porque não era só briga, não era só reclamação, não era só crítica, não era só ataque. Não era uma sensação de que o tempo todo você tá querendo pontuar tudo que ele tá fazendo errado. E de derrotismo, às vezes, como vítima. Sim, também, né? Ou de derrotismo, ou de nossa, eu sou a vítima da situação e você é o algoz. Cara, você tá nessa relação porque você quer. Presta atenção, mulheres, presta atenção. Você não precisa estar nessa relação se você não quiser. Você não é obrigada a estar nessa relação se você não quiser. Então para de se colocar como se você estivesse nessa relação amarrada e começa a dizer, eu decido estar nessa relação, eu quero estar nessa relação, estando nessa relação eu vou começar a me posicionar para que você entenda o valor que eu tenho e que a gente construa uma relação incrível. Eu não vou aceitar viver numa relação sozinha. Se você não se posicionar em relação a isso, se você não sair dessa posição de eu sou a mocinha e ele é o vilão, o tempo todo vocês vão estar em estado de guerra. O tempo todo você vai estar nesse estado de que é ele que me atinge, é ele que faz, e isso só vai trazer desconfiança e insegurança pra você, e sua autoestima vai diminuir cada vez mais, e você não vai ter autoridade interna para ter uma comunicação envolvente. Sua comunicação sempre vai ficar aqui, vítima, deselegante, burra. E aí você vai migrar de polos. Ora, eu decido não falar nada, porque se eu não falar nada é melhor, porque Tiara tá dizendo que o problema é que eu falo, então não vou falar nada. Aí você vai para uma comunicação vítima, aceita tudo, tá tudo ótimo, engole todos os sapos. Ora, você começa a falar tudo, vai pro outro polo, deselegante, burra, e começa a falar tudo. Para de ficar variando entre polos. Entre 8 e 80 existe uma infinidade de números. Percebem? Existe estratégia, existe ferramenta, existe forma de você utilizar isso da forma correta. No nosso curso, a gente vai te mostrar, a gente te mostra como é que isso funciona. Presta atenção. Outra coisa que é burra.
Não respeitar assuntos. Gente, homem normalmente funciona por caixinhas. A caixinha aqui, a caixinha ali, a caixinha acolá. Você às vezes pega 1000 assuntos e mistura tudo e da mesma hora que você tá falando sobre o dia que ele gritou com você na frente dos seus filhos, na mesma hora você já fala do dia que ele não te levou pra jantar, na mesma hora você já coloca a situação dele não ter lavado a vasilha no dia que você pediu ele pra lavar. E aí isso não leva vocês pra lugar nenhum. Vocês ficam andando em círculos. Falar na frente de outras pessoas, começar uma discussão e não pontuar sobre o que se trata, ficar naquelas faces assim, você sabe do que eu tô falando, você sabe muito bem do que eu tô falando. Não esperar o seu tempo e o tempo do outro para falar alguns assuntos. É preciso ter estratégia, respeitar o seu tempo de falar e o tempo do outro de falar. Tem dias que ele não tá bem para receber, não começa uma conversa. Entenda qual horário que é melhor, tanto para você quanto para ele. Ficar indo entre os polos, não dizer nada, dizer tudo, isso aqui eu já falei, né? Então, perceba, gente, enquanto você estiver com esses comportamentos, com essa comunicação vítima, essa comunicação que repele o seu marido, você nunca vai chegar onde você quer. Eu quero te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Mas primeiro é preciso que você entenda isso. Existe a comunicação repelente e existe a comunicação vítima. Nesse material de hoje tem um teste para você saber comunicação é repelente ou minha comunicação tá mais envolvente. Você vai medir Como isso. é que é isso? Como é que tá a minha comunicação? Qual o nível da minha comunicação repelente para minha comunicação envolvente? Estão falando de material? Vambora para as 3 últimas letrinhas do nosso... não, antes disso, o desafio. Nós temos um desafio para vocês hoje. Qual que é o desafio? Eu vou abrir e ver quem se compromete primeiro, se tá fazendo sentido, e depois quem se compromete a fazer o desafio. Isso aí. Bora. Quem vai se comprometer, Vamos lá. galera? Eu quero primeiro saber, gente. Se valeu a pena até. Tá valendo a pena? Tá fazendo sentido? Sim, sim. O meu marido é muito pirracento. Cadê? Ixi, desceu, foi lá pra baixo agora. É porque isso já era antigo. A partir de agora. Isso é agora, a partir de agora. É porque o meu tava... Está assim, galera, falando. Uai, minha senha deu errada. Que senha? Não consegui abrir o material, não. Sim, muito sentido. Tá, que incrível, gente. Que incrível, fico mega feliz. Está fazendo sentido, é isso aí, vamos deixar, coloca você aí, está gente. 999%, viu? Cara, hoje foi demais. Vambora, todo sentido, tá valendo muito a pena, vocês são demais, vambora, galera, é isso aí, vivo tudo isso, então, Moni, vamos sair desse estado. Vamos parar com esse estado de repelente. Isso só tá levando vocês ao divórcio. Isso torna a relação pesada, a relação conflituosa. Isso afasta vocês. Isso faz com que você não deseje nem voltar para casa, nem ele mais tem o desejo de voltar para casa. Isso faz com que cada vez mais você tenha vontade de fazer sexo com ele, que você tenha vontade de ter encontro sexual com ele, porque vocês são totalmente desconectados. Né? Então vamos mudar isso, vamos mudar essa realidade, vamos de fato agora começar a sermos mulheres envolventes, porque é isso que verdadeiramente vai fazer com que a gente volte a ter aquela conexão gostosa, com que a gente seja ouvida e amada pelos nossos maridos. Vamos lá então. Quem se compromete? Hoje foi demais mesmo, então quem se compromete comigo, coloca aí agora eu vou fazer o desafio. Me passa a senha aí, por favor, meu amor. O final. Final é... Ah, tá. Você botou 6 no final? Eu coloquei 209. Nossa, é de ontem. Você tá... Hoje foi top. Cara, ligado. Hoje foi demais. Hoje foi demais. Que bom, que melhor bom. aula. O material também tá incrível. Cara, hoje, o material gente. acho que tá o melhor de todos. Não. Você ninguém sabe qual é o melhor. Eu sou suspeita, que eu gosto de todo o material. Quem se compromete... Uma pessoa falou aqui, ó, lá em cima, a Regiane falou assim, ó, você sempre, deve ser arrasando, ela falou atrasando, mas você sempre arrasando, creio que todas nós estão se encaixando no que você fala. Então é o seguinte, todo mundo, a galera falou, quem se compromete a fazer o desafio, ou seja, bora!
Quem se compromete a se tornar envolvente. Porque fazer o desafio significa que você vai se tornar envolvente. Exatamente, é o primeiro passo pra gente se tornar envolvente. Cada desafio tá sendo passo pra gente se tornar envolvente. Não adianta chegar aqui, escutar a aula foi incrível e não fazer. Não adianta. Vai continuar daqui 6 meses chorando, brigando pelas mesmas coisas. Não adianta, não adianta. Um beijo pra Toritama, não bora sei. Desafio, beijo. Então. Qual desafio? Bora desafio. Se liga, ó. Esse desafio você vai pegar um papel, uma caneta e você vai olhar. Lá no material tem a descrição dos comportamentos vítima, deselegante, burra. Você vai olhar os comportamentos lá. Você vai pegar o papel e caneta e vai identificar quais os comportamentos hoje eu tenho tido. Quais desses comportamentos repelentes que eu mais tenho tido? O que eu mais faço? Ai, Tiara, olha, eu mais acumulo tarefa pra mim, faço tudo, quero fazer tudo, dar conta de tudo, mas eu fico extremamente ressentida. E aí eu fico de mau humor, eu começo a fechar a cara, eu começo a torcer o bico, aí eu não tô bem pra fazer nada porque eu tô cansada, enfim. Não, Tiara, olha, eu me identifico mais com ficar brigando. Eu brigo mesmo, qualquer coisa é motivo pra eu gritar, pra eu xingar, pra eu falar tudo. Não, Tiara, olha, o meu comportamento é realmente, olha, ficar falando na frente dos outros. Até que em casa a gente meio que se ignora, mas na hora que chega na frente de alguém, eu uso essa terceira pessoa pra ficar atingindo meu marido. Esse aí não sei o que. Ah, conta aí o que você fez, fulano. Conta aí pra galera o que você fez. Enfim, você vai identificar assim, qual o comportamento que eu tenho tido mais constantemente, esse comportamento repelente. Vamos lá. Vai estar no material, não, Líbia. Já vou passar a senha. Pera aí, Sabrina, calma que eu ainda não passei a senha não. Você vai pegar, então, esses comportamentos, você vai escrever, ó, o comportamento que eu mais tenho tido é esse. Agora, você vai escrever assim, lembra do ser reativa e o ser proativa? E aí, agora você vai escrever assim, qual comportamento que durante esses dias que ainda tem de jornada, eu vou decidir fazer em contraponto a esse comportamento que eu faço. Ai, Tiara, olha, eu sou muito de ficar murmurando dentro de casa. Então, qual comportamento que eu vou ter durante esses 7 dias? Lembra que ontem eu já falei sobre estado de guerra? Além de mandar o bilhetinho, você tem que, de verdade, começar a parar de enxergar esse estado de guerra no seu casamento. Então, você precisa começar a criar um ambiente mais gostoso aí no seu casamento, pra você e pra ele, e pra que vocês consigam depois terem conversas bacanas de alinhamento. Tiara, então é esse. Então, meu comportamento é mais ficar murmurando e agora meu comportamento essa semana é eu não vou murmurar. Eu não vou murmurar, eu vou fazer com que meu humor e o ambiente seja mais um ambiente alegre. Eu vou parar com esse negócio de murmuração. Então, você se compromete durante essa semana, enquanto a gente está na jornada, a não fazer mais essa atitude que é a murmuração. Ou seja, a gritaria, ou seja, me calar, ou enfim, qual comportamento você descreveu aí que você mais faz. E aí você define qual o novo comportamento que você vai ter. É desafiador? Claro que é desafiador, minhas queridas. Mas quem não desafia, quem não se desafia, não sai do lugar, tá? Então, depois que você fizer isso, você vai pegar seu papelzinho escrito. Não precisa ficar legível, não precisa tirar uma foto onde as pessoas vejam a sua vida. Eu não quero expor você, tá? Mas você vai tirar uma fotinha lá do seu papelzinho, pode colocar a mãozinha em cima, enfim, pode ser da forma que for. Mas eu quero que você tire a foto e marque a gente nos stories, suba ela pros stories e marque a gente, @relacionamentophd. Por quê? Porque aí eu vou saber que você tá cumprindo o desafio, tá? É um pequeno desafio, é um pequeno passo rumo a ser ouvida e amada pelo seu marido. Vambora? Porque os maridos só ficam me xingando, aí quando eu falo sempre passo por ruim, aí as pessoas já estão falando de comportamentos específicos. Mas se tiver traição, eu tô perguntando, tá? Independente da situação. Independente da situação. Independente da situação. Olha só, seu marido te traiu, você decidiu ficar com ele, você decidiu continuar com ele. Se acredita que você continuar com ele murmurando, brigando, acusando toda hora por causa da traição, é uma boa forma de você fazer com que ele não te traia mais ou que vocês consigam reestruturar essa relação? Claro que não, gente.
Claro que não, tá? Então, independente da situação, Sim. você é o seu poder pessoal ativado e direcionado. Não se trata do que aconteceu, Até o final. dos movimentos dele. Se trata sobre o que você tá fazendo em direção a começar a mudar essas coisas aí dentro do seu casamento. Tá bom? O que fizeram com Então, você. vambora. Né? Gente, agora eu vou passar então os três últimos numerozinhos da nossa senha. Cadê? E falar do presente. Ah! Não, depois, primeira senha. Ontem até esqueci de falar, nós vamos fazer também de ontem. Os três últimos números são 635. 635. Anota aí, 635 é a segunda parte. a segunda parte da senha para completar e vocês conseguirem abrir o nosso material didático, onde tem o teste para você saber qual é o seu comportamento e tem também o desafio, além de um resumo lá do que eu trouxe nessa aula para vocês, tá bom? Ó, ontem eu esqueci de falar, mas nós vamos sortear um livro. Nos comentários que tiveram ontem, quem quer ganhar o livro da primeiro, foto. Né? Primeiro, quem quer ganhar o livro? Primeiro, quem é que quer ganhar um livro, né? Quem é que quer ganhar um livro? É o livro Os 7 Segredos da Inteligência Amorosa, que é o nosso livro, tá? Um livro que a gente escreveu, tá muito bacana. A gente pega a metáfora de uma casa para falar sobre a construção do relacionamento, cheio de ilustração, desafios práticos, para te ajudar a de fato entender quais são as questões mais nevrálgicas, mais importantes aí de um relacionamento feliz, de um casamento que dá certo, tá bom? Então se liga. Quem quer ganhar esse livro? Você vai lá na foto. Não vai ser na foto? A gente dá 2 para quem tá aqui hoje. Vamos dar 2 para publicação. Pronto, então para a publicação de hoje nós vamos sortear 2 livros. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá na publicação nossa, que tá saindo agora, eu com a mãozinha assim, e você vai escrever, marcar 3 amigas suas. Você vai marcar 3 amigas suas, escrever lá hashtag envolvente. Então tem que ter hashtag envolvente e a marcação de 3 amigas. Se liga, lá nós vamos sortear. Vamos escrever lá. Não tá escrito. Lá não vai ter escrito que é sorteio, tá? Então vocês que estão aqui que vão poder ganhar esse presente. Então vai ser hashtag envolvente e marcar 3 amigas. Na hora de sortear, se o comentário sorteado não seguir esses passos, aí a gente vai pro próximo sorteado, tá bom? Vão ser 2 livros hoje então. Então corre lá, comenta, hashtag envolvente, marque 3 amigas, que vai ser muito bacana. Galera, a aula foi incrível, eu amei estar com vocês, já passamos do horário. Um beijo grande. O que você tem que fazer? Jogar no Stories também, publicação no Stories. Aquela fotinha que a gente tirou, vai pros Stories, marca a gente, hashtag envolvente, tá? E amanhã bom? vai ter o quê, Tiara? Amanhã, tá incrível. Deixa eu ver como é que ficou o nome da aula. A aula de amanhã é... Você lembra o nome da aula? A gente tá falando que a galera não pode fazer. Até aqui a gente trabalhou essa comunicação repelente, ou seja, essa comunicação que é os comportamentos que a gente deve abandonar. Por que a nossa relação chegou até onde chegou e os comportamentos que a gente deve abandonar. Amanhã a aula vai ser como se tornar impossível de ser ignorada pelo seu marido. Amanhã. Minhas queridas, amanhã vai ter fogo no parquinho. Então chega pra cá que amanhã vai... Se hoje foi bom, amanhã vai ser melhor ainda. Tá? Amanhã a gente vai falar sobre autoestima, amanhã a gente vai falar sobre autoridade interna, amanhã a gente vai falar como que a gente faz aí pra ser irresistível, pra se tornar impossível do seu marido te ignorar. Então amanhã, 19h30, a gente tem um encontro marcado aqui novamente. Um beijo grande, valeu meu povo, tchau, tchau!